Boa noite, boa noite. Tem algum pessoal já entrando aí. Só alguns instantes que a gente está fazendo as conexões. Aê! Uma convidada já entrou. Vamos aguardar a próxima. Só aguardar a doutora Kátia. Nossa, por que aumenta? Tá aparecendo. É a dele? Ó. Aê! Boa noite, boa noite, boa noite. Agora sim, estamos ao vivo, a nossa live de número 3. Hoje com duas veterinárias feras no que fazem e no que falam. Seja bem-vinda. É um grande prazer. É uma pressão, hein? Imagina. É um grande prazer ter vocês aqui na nossa live de número 3, hoje, quarta-feira. Se você ainda não assistiu as demais lives, está aqui no Story, está aqui no nosso feed da Rádio Or, só assistir lá. Meninas, boa noite. Quero que vocês se apresentem. Nath, doutora Kátia, podem se apresentar. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Pode começar, Kátia, faz as honras. Boa noite a todos. Boa noite, colegas. Eu sou a Kátia, sou clínica geral, sou formada em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Estou fazendo também agora pós-graduação em oncologia veterinária, a ponto de me formar. Trabalho hoje na Clínica Raposo, quilômetro 19,5, que aí a gente atende o pessoal do Pizza Lês. E é isso. Oi, boa noite. Eu sou a Natália, sou médica veterinária, atuo na parte de ultrassonografia, anestesia e cirurgia de pequenos animais, né? Sou formada há 8 anos e estamos aí. Tô cada dia aprendendo um pouco mais. Muito bem. Bom, pessoal que está entrando, eu vejo que tem bastante gente entrando aqui. A live de hoje é sobre corpo estranho abdominal. Nós vamos falar sobre 3 temas principais que envolvem a live, né, que envolvem o nosso assunto, que é a clínica do corpo estranho, o diagnóstico do corpo estranho e o tratamento do corpo estranho, né? Como nós lidamos na rotina, no dia a dia, com um corpo estranho abdominal, né? O famoso, doutora, comeu alguma coisa, eu não sei o que é, né? Vamos descobrir e vamos trabalhar sobre esse assunto. Aqueles ainda que não me conhecem, eu sou o Thiago, sou radiologista e também ortopedista. Estou formado desde 2017 e estamos aí na luta diária aí com as meninas aí. Bom, vamos começar a discorrer agora sobre o tema, né, que é o conteúdo principal da nossa live, que é o corpo estranho abdominal. E aí a gente vai fazer uma conversa bem dinâmica, muito tranquila aqui. E ao final da live, nós vamos abrir aí um tempinho para fazer as perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida sobre a live, só mandar aqui na caixinha de pergunta que o Matheus aqui está tudo anotando e a gente vai, no final da live, responder algumas dúvidas. Bom, meninas, o corpo estranho na clínica de pequenos animais, a casuística maior que vocês pegam na rotina, cão, gato, idade desses pacientes, se há alguma... Na semana passada, nós falamos sobre luxação de patela, né? E lá a gente elencou as principais raças que são predispostas, né? Indo com o corpo estranho, quais são os animais aí que mais... qual é a casuística maior nesses casos? Vai lá, Nath. Filhotes. Apesar de que eu tenho pego muitos idosos, hein? Os últimos que eu peguei aí é tudo cachorrinho velho. Eu tive um idoso que também fez um corpo estranho recentemente. Por incrível que pareça. Mas a casuística maior é em filhotes. Maior é em filhotes. Em filhotes. E por quê? E cães. Mais cães, eu pego muito mais cães do que gatos. Certo. E por que a casuística é maior em filhote? Há alguma explicação para isso? Ou apenas a curiosidade?
Não, acabam, né, brincando, fazendo ingestão de objetos, de tapetinho higiênico, desde jornal a brinquedo, ao fio do celular, pedra, assim, inúmero, plástico, tudo que você pode imaginar. Filhote é aquela coisa, é igual criança pequena, coloca tudo na boca. Na boca. Certo. E na questão da clínica, né? Como que vocês que estão na rotina clínica, eu fico mais na parte de diagnóstico, então quando o animal chega para mim com a suspeita de corpo estranho, fica o desafio para interpretar a imagem e tentar observar principalmente aqueles corpos estranhos que não são radiopacos. Porque na radiografia nós encontramos alguns sinais que são característicos de um processo obstrutivo, de um corpo estranho, mas nem todo corpo estranho nós conseguimos observar, né? Então, salvo, por exemplo, um animal que come um tapete higiênico, né? Radiograficamente nós não encontramos. Quando esses pacientes chegam na clínica com essa queixa, né? O doutor chega com a queixa que o animal fez ingesta de um corpo estranho, qual é a principal conduta que você realiza na sua clínica, Nath? Então, a maioria deles chegam com geralmente bastante vômito, alguns com muita dor abdominal, ou constipação, pode ter diarreia, dependendo do caso. Aí o tutor geralmente já chega pra gente e fala, né? Eu acho que ele pode ter comido alguma coisa de diferente. Sempre vem com aquela frase por trás, né? Eu acho. Quando ele fala acho, a gente já tem certeza, né? Ele já viu acontecendo, entendeu? Mas ele fala que ele acha. E aí, assim, né? Eu, como ultrassonografista, a primeira coisa que eu já faço é ultrassom, né? A gente já parte direto para o ultrassom. Alguns corpos estranhos são mais fáceis da gente já diagnosticar ali no ultrassom. Alguns deles acabam nem chegando no raio-x, né? Quando a gente pega, por exemplo, animal que come bolinha, que eles adoram engolir bolinha. Então, às vezes, ali no raio-x, no ultrassom mesmo, a gente já consegue diagnosticar. Mas quando o tutor chega pra gente, dificilmente lá pra mim, por exemplo, na clínica, eles chegam na hora que aconteceu, né? Poucos casos. Então, geralmente, o animal já chega com um quadro clínico bem mais avançado, né? Prostrado, apático, com vômito, já sem comer há 3, 4 dias. Certo. E você, doutora Kátia, qual é a sua observação sobre a clínica desses pacientes? Igual a doutora comentou, geralmente na petência, mais prostração. Muitos, dependendo de quanto tempo já está com corpo estranho, já chega num quadro mais avançado, então já chega mais ofegante, com bastante desconforto, com aquela mucosa mais pálida, que aí você vê que já tem algum tempo que ele está com aquela alteração. Certo. A dor abdominal, né, quando a gente vai fazer uma radiografia de abdômen, né, as principais características que eu observo, né, durante o posicionamento de abdômen, a gente tem que lateralizar o animal, estender o animal, e daí a dor abdominal, para mim, é a principal característica durante a radiografia, né? Então, eu acredito que talvez a dor abdominal, o vômito, a inapetência alimentar é uma das principais características, né? Sim, e muitos casos de extensão abdominal, né? Que você vê que já está ali com gás e que o animal está totalmente desconfortável. Certo, legal. E, Nath, no ultrassom, corpos que às vezes não estão... que você às vezes não sabe muito bem delimitar, né, a estrutura, né? Exemplo, um corpo estranho como o tapete higiênico, né? Quais as características ultrassonográficas que são comuns de observar nessa? Olha, não faz nem muito tempo, agora no mês passado, eu peguei um filhote que comeu o tapete higiênico inteiro. O doutor chegou lá e falou, olha, eu dormi, quando a gente acordou o tapete não existia mais, né? Quando ele chegou para fazer ultrassom pra gente lá na clínica, ele estava com bastante vômito, então quando eu fui fazer ultrassom, bastante dilatação pro líquido, até por conta dos vômitos mesmo.
e bastante estruturas hiperecogênicas em suspensão. A gente vê ali as partículas do algodão, do tapete mesmo ali em suspensão. Não é uma estrutura que a gente vê uma sombra, ele não forma uma sombra propriamente dita, como se fosse uma bolinha, uma estrutura mais densa, né? Então a gente costuma ver ali as partículas de ecogenicidade mais elevada em suspensão com um conteúdo líquido. Certo. E você, doutora Kátia, quais são os meios diagnósticos que você utiliza lá na clínica que você atende? A gente sempre busca chamar o ultrassonografista, você, para ajudar no diagnóstico. Basicamente com ultrassom. Alguns casos, realmente, a gente não consegue nem com ultrassom, nem com raio-x, dependendo do corpo estranho. E aí é onde dificulta bastante. E aí a clínica, mais do que o relato do tutor, é o que também auxilia bastante a gente. Eis um ponto muito importante. A questão, às vezes, a gente pega um caso de um corpo estranho que não é visível pelo método de ultrassom, não é visível pelo método radiográfico, né? E o que fazer? Qual a conduta a se tomar? Né? Tratar de forma conservadora, pensar numa laparotomia exploratória, pensar numa endoscopia. Ô, Nath, recentemente, né, a gente pegou um caso em conjunto que era um animal que tinha um corpo estranho, não era visível por método nenhum, nem na endoscopia, né? Comenta sobre esse caso. O do Shih Tzu, o TED, que era o Perflex? Acho que sim. Esse? Acho que tem bastante. Tem bastante. Lá na clínica, eu ligo pro Titi, preciso de horário pra fazer raio-x. Aí ele já fala, deve ser abdominal. A gente teve o caso de um Shih Tzu, que ele comeu aquele Perflex, o paninho de limpar-pia, né? Aqueles paninhos coloridos. E aí ele apresentava vômito, não comia, emagrecendo e vômito, e não melhorava. A gente internou, e era um pedacinho assim, muito pequenininho, né? E aí fez raio-x, tinha ali uma alteração sugestiva, uma dilatação muito discreta. No ultrassom eu via uma dilatação discreta, mas com motilidade, com peristaltismo preservado. E aí a gente ficou naquela, vai, não vai, acompanha hoje, acompanha amanhã. E aí a gente acabou encaminhando para fazer endoscopia. E aí na endoscopia tirou o tal pedacinho de Perflex. E assim, tirou. Na endoscopia a gente também diagnosticou que ele tinha um atraso, um retardo gástrico ali. E provavelmente isso também estava atrapalhando do Perflex conseguir sair do estômago. Mas o corpo estranho em si não apareceu nem no ultrassom, nem no raio-x, né? Então acabou dificultando aí, a gente acabou optando por outro meio diagnóstico. Legal. Doutora Kátia, algum caso específico aí, importante, para compartilhar com a gente? Ou uma colher que eu nós tivemos um caso na clínica que, assim, foram feitos inúmeros exames e a gente não conseguiu diagnosticar. Esse paciente ele ficou super marcado porque ele veio a óbito depois de um período, assim, um mês, e exame, outro exame, e radiografia, e ultrassom com outros profissionais. Na época, a endoscopia não era como hoje, porque a endoscopia agora é super acessível, mas há 2, 3 anos atrás não era como é hoje. Então, nós não fizemos na época, mas também não ia adiantar, porque já estava em intestino. E, assim, fez a laparotomia, conseguiu fechar o diagnóstico, mas o paciente no pós-operatório, porque já estava muito grave, já bem avançado, pelo tempo que ele tinha de corpo estranho ali, né, fazendo ferida na mucosa e tudo mais, ele acabou vindo a óbito. Então, assim, ficou super marcado, porque para você ver a dificuldade do diagnóstico, porque nem sempre você consegue fechar diagnóstico facilmente. E, por incrível que pareça, era um paciente idoso. O pessoal vê assim como ultrassom, raio-x como meio milagroso, né? Não, se não apareceu no ultrassom é porque não tem nada, né? Aconteceu até um caso que foi bem interessante, o animal ficou bem depois,
mas ele era um Staffordshire, né? Essas raças que gostam bastante de destruir as coisas, né? E ele tinha um brinquedo que era um Kong. E o tutor relatou que o Kong tinha sumido, uma parte do Kong. E aí fez o ultrassom, ele tinha ali uma dilatação, tinha presença de líquido em alça, sugestivo, sim, de um processo obstrutivo em região de duodeno. A gente fez o raio-x. O raio-x, ele aparecia ali, né, não aparecia propriamente o que era o corpo estranho, mas mostrava pra gente na imagem que tinha uma alteração, como se fosse ali até uma massa. O Dr. Thiago pode explicar melhor isso. E foi para a endoscopia, na endoscopia questionou, ainda não tem nada, não é nada, acho que é sobreposição. E aí a gente acabou partindo para lá, para o mesmo exploratório, e ele tinha um Kong ali, um pedaço do Kong obstruindo o duodeno. Já era a segunda cirurgia em 1 ano de corpo estranho dele. Primeiro foi um ímã de geladeira, e aí depois foi o Kong. Mas mesmo assim, ainda foi feito vários ultrassons controle, raio-x, a gente repetiu uns 2 raio-x dele, até partir para a cirurgia, né, para ter certeza também. Falando um pouco sobre o diagnóstico, né, do corpo estranho na clínica, é sempre um desafio, porque sempre o pedido do raio-x é feito posteriormente a um pedido de ultrassom. Ou seja, quando já me falam, é uma vesícula de corpo estranho, eu já sei que é bucha, porque o ultrassom não identificou. E aí fica o desafio da radiografia encontrar. No método diagnóstico radiográfico, né, a gente tem algumas limitações. Presença de líquido atrapalha muito ir para o ultrassom, já é algo mais positivo, né? Ajuda. O gás, né, a presença de gás no estômago, por exemplo, para o ultrassom é péssimo. Para a radiografia já é bom, né? Então, um método diagnóstico complementa o outro. Então, é sempre importante começar, né, ter uma sequência, ter um protocolo de atendimento, né? Por mais que seja um objeto que, às vezes, radiograficamente é visível, né? A gente tem algumas alterações, como, por exemplo, a Nath pode falar melhor disso, espessamento da parede gástrica, uma gastrite associada. Então, nem sempre apenas identificar o corpo estranho, né? Também tratar as causas, outros motivos, né, que o corpo estranho causa no organismo do animal. Então, quando nós recebemos esse paciente que já passou pelo ultrassom, é sempre um grande desafio, principalmente quando o corpo estranho não é visível. Exemplos de corpo estranho que são visíveis pelo raio-x. Essa própria história que a doutora Natália comentou sobre um Kong, né? Para quem não sabe, um Kong é um brinquedo grandão que dizem que é indestrutível, mas é sim indestrutível, né? E ele é um brinquedo de borracha, né? E no raio-x, né, ele praticamente não é visível, né? Na radiografia, nós vemos com muita facilidade objetos que são radiopacos, né? São eles metal, estruturas minerais, então pedra, osso, isso é muito fácil de ver. E algumas estruturas, principalmente aqueles brinquedinhos mais antigos, né, coloridos, que contêm chumbo na tintura, né? Então você pega aquela bolinha que é verde-limão, ela tem chumbo, né, naquela tintura, então é fácil de visualizar. Mas às vezes quando você pega um animal que comeu um pedaço de pano ou um bico de chupeta, é praticamente impossível de visualizar. Na radiografia a gente consegue utilizar alguns outros métodos, né, sempre como uma segunda opção, principalmente contrastes, né? Administrar contraste para fazer uma imagem um pouco mais detalhada. Só que tem as suas complicações, a administração de contraste. Pode complicar e agravar ainda mais o quadro, né? Então, você fazer a administração de contraste e depois o animal ser submetido à endoscopia é algo péssimo, né? Se o animal tem uma gastrite associada, você vai administrar meio de contraste, né? Que é tudo por via oral. O meio de contraste, para quem não sabe, parece um Danone. O animal, né, a gente administra via oral e aí radiograficamente ele fica branco, né? Fica fácil de visualizar. Então, se a gente pega um objeto que é transparente, o estômago é preenchido, mas aquele conteúdo não, né? Aquele objeto não. Mas ainda assim é um grande desafio.
Então, nós acabamos observando outros sinais, né? Então, quando a gente não consegue delimitar o corpo estranho, eu observo na radiografia dilatação gástrica. Então, geralmente, a gente tem aquele estômago que está bem dilatado. Ou se esse corpo estranho já está progredindo para uma alça, né? Intestino jejum, no ilho, ou até mesmo ali no duodeno, né? Tudo que está antes, né? Ou ali próximo a esse corpo estranho vai se tornar dilatado. Né? Então, a gente consegue ver empilhamento de alça, algumas características que são meio que patognomônicas de um processo obstrutivo. Mas, não sei a opinião de vocês, mas o corpo estranho linear, eu acho que na clínica ele é difícil de diagnosticar, de tratar, de intervir. Doutora Kátia, qual a sua experiência com o corpo estranho linear no quesito cirurgia? Bom, começando pelo linear, por favor, colegas, sempre avaliem embaixo da língua do gato, porque ali vai estar o início da linha. Corpo estranho linear, com certeza, é um dos piores, porque geralmente, né, ele vai fazendo aquela prega em intestino, quando já passa de estômago, então, para o momento cirúrgico é mais complicado de retirar. Muitas vezes você precisa incisar em vários segmentos do intestino, não somente um segmento. Então, com certeza, o linear é um dos piores. Isso quando ele não leva a intussuscepção junto, né? Nath, explica um pouquinho o que é a intussuscepção. Acho que tem muita gente que está aí na nossa live que não sabe o que é intussuscepção. Que não sabe. A intussuscepção é quando a alça intestinal, elas se invaginam, né? Então, devido à hipermotilidade, então, a gente tem o corpo estranho linear, por exemplo, eu falo dele porque é um dos corpos estranhos que mais causam a intussuscepção. Geralmente fica presa, a ponta de cima fica presa, ou ali no piloro, ou às vezes até mesmo tá lá embaixo da língua do gato ainda. E o organismo, obviamente, vai tentar expulsar aquilo, né? Então, motilidade intestinal aumenta, peristaltismo de estômago aumenta, peristaltismo intestinal vai forçando, e aí, devido a isso, a alça, elas acabam se invaginando. É como se elas entrassem mesmo uma dentro da outra, né? É um problema grave, causa obstrução total. Intussuscepção é cirurgia, assim, encontrou, corre, né? Encontrou, corre para cirurgia. Eu nunca peguei na parte cirúrgica a intussuscepção, já peguei em ultrassom, e alguns casos, a maioria dos casos, acho que 99% tem que fazer Interec junto ali, porque já está com intussuscepção há muito tempo, o animal acaba perdendo ali uma parte ainda do intestino, o que torna o pós-operatório mais complicado, mais arriscado, né? Então é aquilo que nenhum cirurgião gosta de encontrar quando vai para uma cirurgia de corpo estranho, né? Linear. E através do ultrassom, você consegue observar essa intussuscepção de uma forma clara? A gente fala que a intussuscepção no ultrassom, ela faz o mesmo desenho de um olho de boi, né? Então a gente vê certinho os desenhos da alça, uma encaixadinha dentro da outra. E quando a gente frisa ali a imagem, forma certinho o desenho de um olho, né? Então é uma alteração que fecha seu diagnóstico com ultrassom, né? Intussuscepção é ali no ultrassom que a gente encontra ela. E lógico que como é uma obstrução total, a gente vai encontrar uma dilatação ali antes da intussuscepção, muitas vezes ali antes também a motilidade já começa a diminuir, depois não tem motilidade, ela vai diminuindo e para, e antes a gente vê uma hipermotilidade, né, por conta da obstrução. Então, é o ultrassom mesmo ali, a gente encontra a intussuscepção. Certo. Já tratou, doutora Kátia, esses quadros de intussusceptivos? Ainda não. Não? Nem quero, nem quero. Nem tô ansiosa. Espero não precisar. Uma questão bem importante no corpo estranho linear, né? Eu sei porque eu já vi isso com um animal aqui em casa. O quesito, o pós-cirúrgico, né? Quais são os principais cuidados pós-cirúrgicos ou até mesmo na rotina clínica, né? Quem não tem uma rotina de cirurgia, por exemplo,
como clínico, né? Pensando como clínico, quais os cuidados com esse paciente pós-operatório, doutora Kátia? Qual é a sua opinião? O pós-cirúrgico de um corpo estranho, quando precisa fazer uma enterec ou até mesmo só uma enterotomia, uma gastrotomia, a gente sempre preconiza, se tiver como, retirar por endoscopia, porque, claro, é bem menos invasivo, porque é um pós-operatório doloroso, é um pós-operatório que você precisa manter o paciente internado, com antibiótico terapia associada, com um analgésico forte, a alimentação você precisa ir introduzindo aos poucos, o tutor precisa estar muito ciente de todos os riscos, porque pode acontecer da cirurgia ter um extravasamento, dependendo de como tiver a condição, né, dessa alça, desse tecido que foi suturado. Então, é um pós-operatório, pode-se dizer que bem chato, e para o paciente é doloroso, forma gás, o paciente fica muito enjoado. Então, assim, precisa de todo um protocolo e internação. O paciente precisa ser monitorado. Essa internação, há recomendação de uma certa quantidade de dias, 24 horas pré-operatório? O que você preconiza? Eu preconizo pelo menos uns 3 dias de internação e, assim, vai depender da resposta do paciente, sempre a resposta individual, mas pelo menos uns 3 dias. A alimentação para esses animais, ela é preconizada de forma líquida, pastosa, vai progredindo? Nos primeiros dias sempre preconizar a alimentação líquida e aí aos poucos vai introduzindo alimento pastoso, sempre acompanhando também com o exame, então vai fazendo ultrassonografia para ver como está a cicatrização, né, do tecido, e quando o animal já começa a apresentar uma clínica melhor, os exames estão ok, a gente começa a introduzir a alimentação mais sólida. Mas demora alguns dias, não é de imediato. E claro, tudo depende da resposta individual do paciente. Porque tem paciente que se recupera muito rápido, tem paciente que demora mais. E no caso, as principais complicações, vamos falar assim, transoperatórias, existe alguma complicação assim que é potencial? Pensando que quando a gente vai trabalhar, fazer qualquer procedimento cirúrgico intestinal, a gente está já suscetível a problemas. A rotina, você preconiza durante o seu procedimento cirúrgico algumas medidas para segurança do paciente, segurança ali do transoperatório. Como que você trabalha com essa questão de contaminação, né? Principalmente trabalhando com o intestino? Sim, com o intestino você precisa sempre estar ali com bastante campo, isolar tudo, ainda mais quando tem contaminação por fezes, então trocar instrumental é muito importante. Você entra com um kit, termina com outro kit. É muito importante avaliar todo o segmento, todas as alças, porque às vezes a gente acha que é só ali que você está vendo que está comprometido, mas muitas vezes não. Aí você palpa um pouquinho mais, em outro segmento também tem alteração, ou também tem uma obstrução que você não viu. Avaliar a condição desse tecido, a condição dessa alça, se tem como você manter, se realmente precisa fazer uma enterectomia, porque muitas vezes já tem uma presença de necrose, às vezes nem tem uma necrose tão avançada, mas o tecido já está muito machucado e a cicatrização vai retardar muito, então é preciso fazer a retirada desse fragmento. Mas geralmente é uma cirurgia complicada porque está mexendo com um local muito contaminado. E para o anestesista também não é legal, dependendo do tempo que esse paciente está com esse corpo estranho, então as alterações que ele já apresenta, se já está entrando num quadro de sepsemia ou não. Então tudo isso precisa ser avaliado. Legal. Falando ainda um pouco sobre a cirurgia, né? Há uma semana atrás, a doutora Natália fez uma anestesia para uma cirurgia ortopédica
E como você também é anestesista, há diferenças numa anestesia para uma laparotomia exploratória, uma retirada de corpo estranho, uma interé? Como que funciona essa questão? Esse protocolo, como que são os protocolos anestésicos para esses casos? Ah, muda bastante. Muda, é assim. Quando a gente fala de uma cirurgia ortopédica hoje, a anestesia ela tá bem mais avançada, né? Do que antigamente tinha menos facilidades pra gente, né? E na ortopédica que a gente fez até semana passada, a gente trabalha com bloqueios, então faz uma peridural, bloqueio de plexo. E na cirurgia abdominal, numa laparotomia, é mais difícil a gente pensar nisso, né? Então, a anestesia, ela é diferente, não é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia que o animal está entrando bem. Geralmente, eles já estão anêmicos, eles já estão com infecção, eles já entram hipotensos na cirurgia. Então, é assim, eu falo que cirurgia de corpo estranho depende muito do quadro do animal. Tem animal que entra super bem, é uma coisa assim, foi hoje, né? Então, o dono viu ali o animal comendo a bolinha e no mesmo dia a gente já resolve o problema. Então, nesses casos, tende a ser mais tranquilos. Eu anestesiei um animal ano passado, acho que foi final do ano passado, era um show, era um corpo estranho e assim, foi muito difícil, ele já estava com necrose de pâncreas, já tinha ruptura de intestino, já tinha aderência em baço. Então, assim, foi bem complicada a parte cirúrgica. Coitadinha da cirurgiã, fiquei com dó dela, porque foi uma coisa bem complicada. Ele tinha comido papel celofane de fazer costela na churrasqueira. E ele comeu muito, já vinha há alguns dias tratando com um colega e não tinham pedido a cirurgia nem nada. Quando entrou em cirurgia já estava bem complicado, ele acabou, infelizmente, indo a óbito. Mas na parte de anestesia não tinha bloqueio, a gente está lidando com o animal em sepse hipotenso, com necrose, muita dor. Quando tem dor, ele fica mais resistente à anestesia, então a gente sofre um pouco mais. É interessante porque nós que somos de outras especialidades e não da anestésio, sempre quando fala anestesia, a gente pensa em anestesia inalatória, propofol e acabou, né? E é interessante... Propofol e ISO. ISO. Propofol e ISO. Dessa infinita possibilidades da anestesia. E o interessante também é o que você falou, que quando o animal chega, na grande maioria das vezes, já é uma emergência e o animal já está descompensado. E outro ponto muito importante, eu queria até que a doutora Kátia discorresse um pouco sobre sepse, né? A sepse, ela acontece antes da cirurgia, o animal já apresenta um sinal, alguns sintomas, alguns marcadores de exame que já apresentam, ou geralmente ela acontece pós o procedimento? Depende do quanto tempo o animal está com um corpo estranho, do quanto foi acometido. Já pegamos casos do animal já estar em sepsemia e correr para a cirurgia e, afinal, ele não resistiu, né, por conta de todo o quadro, porque é hipotensão, aí vem toda a questão da anestesia. Hipotensão, bradicardia, e assim vai indo, né? O anestesista que lute. Exatamente. Mas muitos casos no pós também. No pós a gente pega bastante, porque é uma cirurgia contaminada, às vezes já houve extravasamento, às vezes já rompeu alguma coisa, então já está aquilo na cavidade abdominal. Existem também alguns procedimentos que não são bem executados, então também a contaminação na cirurgia pode ocorrer. Então, assim, antibiótico terapia sempre presente, geralmente associada, mas é um pós-operatório bem complicado. E a sepsemia, a gente sabe, né, que é muito difícil, alguns casos é complicado reverter, e assistência 24 horas.
E digamos, vamos aprofundar um pouquinho mais o assunto e que isso vai trazendo muitas outras dúvidas, eu acho que para todo mundo que está nos acompanhando aqui e para as pessoas que vão assistir também rompeu. A gente teve uma alça intestinal que rompeu e precisa de uma abordagem cirúrgica. O que fazer? Da parte clínica, com esse animal, até a parte cirúrgica. Você já corre para tentar estabilizar ao máximo, mas é uma cirurgia de emergência, lavagem dessa cavidade, tentar lavar ao máximo que você conseguir, até inclusive com antibióticos, você faz essa lavagem, já entra com antibiótico no transcirúrgico e tentar suturar, tentar resolver o quanto antes, mas o prognóstico sempre mais reservado para ruim. Quando já tem ruptura, a gente sabe que o prognóstico já difere bastante. Essa lavagem que você faz a lavagem com antibiótico ou... Você pode fazer com soro, né? O soro morninho, por conta da temperatura. E você pode também utilizar antibiótico. Você pode utilizar, inclusive, metronidazol, ceftriaxona, para auxiliar nessa lavagem. Legal. Outra coisa que eu queria também perguntar é sobre se há algum antibiótico de eleição para esses casos ou não. A cef sempre presente, metronidazol sempre presente. Esses são, assim, os meus número 1 sempre, assim, para cirurgia de cavidade abdominal. A maioria ampicilina, amoxicilina com clavulanato, a gente também usa bastante, mas a cef com metronidazol é de escolha. Já partiu pro meropenem algumas vezes? A gente tem dias que a gente apela para todos, né? Para tudo. Bom, já aconteceu de associar 4 antibióticos e deu certo. Ô, Nath, e a questão do controle da dor no pós-operatório? A indicação de usar analgésicos que vocês anestesistas não utilizam, tipo Milk, Filt, ou não? Sim. É assim, tudo depende, né? Se a gente estiver falando de um pós-operatório, de uma cirurgia que o animal não teve tantas incisões, não fez uma enterectomia. Hoje a gente usa bastante Cerênia no controle de dor abdominal. Para alguns veterinários eu vejo aí que isso ainda é uma novidade. Nossa, mas é para vômito, né? Não. O Cerênia ele é uma medicação que dá uma analgesia visceral assim, que é de imediato, né? Tem animal que às vezes, ao invés de chegar com uma dor absurda, eu já faço Cerênia e você vê o animal ali relaxar, já tem aquele descanso, né? Então, a gente entra bastante com Cerênia pós-operatório aí por 3, 4 dias. Se o animal estabilizou, ficou bem, você já vê que ele já está se alimentando, né? De acordo, lógico, com o protocolo de alimentação pós-cirúrgica, mas bem, não está ficando mais tão enjoado, a gente já começa a diminuir. Mas hoje a gente usa Milk, Filt, faz infusão de ketamina, só a ketamina mesmo, sem colocar o restante. Tem alguns estudos hoje que falam que o uso de ketamina na internação, principalmente em animais com sepse, ele elimina radicais livres. Então, ele ajuda ali a controlar a sepse. Então, não só pensando numa analgesia, mas também pensando no controle da sepse. Hoje tem alguns anestésicos que auxiliam nisso, né? E mais importante, tirar a dor do bichinho, né? Porque animal com dor não come, não melhora, não se recupera. Então, eu sou uma pessoa que ali não abro mão de ketamina, metadona, Cerênia, eles andam ali comigo de mãos dadas. Legal. Eu queria trazer um desafio, né? Acho que para nós três, que é a questão dos gatos, né? Os felinos têm as particularidades. E na rotina de vocês, um corpo estranho, abdominal, um felino que necessita de um procedimento cirúrgico, e esse animal no pós-cirúrgico, talvez a maior preocupação seja não alimentar, né? Ele ter alguma resistência no quesito alimentar e desenvolver uma lipidose hepática, que talvez é a maior preocupação num pós-cirúrgico de um felino. Como que vocês abordam esse
esse problema na clínica? Hoje, um gato chegou, sonda esofágica. Chegou até mesmo não só num pós-cirúrgico de corpo estranho, mas o gato estressa, ele já não quer comer, ele tá fora de casa, ele escutou o cachorro latir. Então, assim, gato internado, sinônimo de sonda esofágica, para mim. Para mim também. Já uma coisa que, assim, eu fiz, essa semana a gente fez uma nefrectomia numa gatinha e, assim, nada a ver com o estômago, sonda esofágica. Ah, mas e se comer pela boca? Ótimo, sonda esofágica, né? Porque se não comer, sonda esofágica. Então, assim, a sonda hoje em dia em gato, ela tá sendo muito usada. A gente não vive mais, assim, a sonda esofágica em gato. Já pensando numa prevenção de uma lipidose hepática por não alimentação. Sim, até mesmo para administrar a medicação, porque quando o gato já está melhor, você já consegue começar a administrar por via oral. Às vezes no gato é aquela briga, e o estresse para conseguir administrar já é muito grande. Então, através da sonda, assim, é bom para o gato, é bom para o tutor, é bom para o veterinário, é sucesso. A sonda esofágica e gato é ótimo. É a melhor coisa. Sempre quando a gente faz cirurgias em gato, independente da causa, ele já sai com a sonda esofágica. Legal. Interessante. Essa eu não sabia. Vamos, que a gente já está quase entrando nos minutos finais da nossa live. Logo a gente vai abrir para perguntas. Se você que está nos assistindo tem alguma pergunta, pode mandar aqui embaixo, que a gente, no final da live, nós vamos responder algumas perguntas. Infelizmente, não dá para responder todas, mas a gente faz sempre o possível. Numa rapidinha aqui, a gente consegue responder. Só para a gente fazer um apanhado da nossa live, né, de todo o assunto que a gente abordou, eu queria que vocês passassem, para quem está assistindo, qual a principal atenção, né, que um veterinário clínico está na rotina, ele deve ter do começo do atendimento, né? Então, assim, vamos personificar uma situação que ele está na clínica e se deparou com um caso de um animal que está com suspeita de corpo estranho, né? Como esse veterinário, como esse clínico, ele deve fazer o manejo, né, de todo o tratamento até a alta desse paciente. De forma bem resumida. Vai lá, Nath. Então, eu acho que assim, os principais, não é nem questão de cuidados, né? A gente tem que ter muita atenção, porque querendo ou não, tem ultrassom, tem cirurgia, mas raio-x, mas a clínica é soberana, né? Então, sempre que possível, primeiro estabiliza o animal, para conseguir, não adianta você chegar com o animal com muita dor, o animal vomitando muito, e já colocar, vamos fazer um ultrassom e um raio-x, né? Não vai ficar bom o exame, o animal vai sentir dor. Então, ali, desde o início, já pensar sempre em estabilizar, em um conforto. Então, primeira coisa, vamos controlar aí o vômito, vamos tirar a dor. Aí a gente vai partir para esses exames diagnósticos, fecha um diagnóstico. Não fechou pelos exames, às vezes é pecar pelo excesso, né? Do que pela falta. Então, fez um exame hoje, fez um amanhã, mantém o animal internado, animal com vômito, prostração, suspeita de corpo estranho, não tem que ir para casa, né? Não é fazer uma medicação e vai ali para casa e observa em casa. O olho clínico é diferente do olho do dono, né? Então, o animal tem que estar ali, fica em observação, vai fazer reposição de fluidos, né? Para ver ali o que ele está perdendo. Controle com o exame de sangue para saber se o animal já começou com uma infecção, uma anemia. Já teve casos de animais que precisou fazer transfusão por conta de corpo estranho. Então, assim, porque uma coisa vai desencadeando a outra. Então, internação, fechou o diagnóstico, já parte para a cirurgia, já resolve o problema do animal. Algumas vezes indica laparotomia exploratória, né? Antes ali, abrir o animal, olhar e ter certeza do que está fazendo, do que ficar, eu acho, não dá, talvez, né? Então, para não acontecer da gente perder o animal. Operou?
internação, igual a doutora Kátia falou, 3, 4, 5 dias, quanto tempo for necessário, até que o animal possa ter uma alta e ficar bem, né? Ter uma recuperação aí adequada. Não adianta a gente querer atropelar as coisas, querer fazer tudo muito rápido e acabar perdendo o paciente, né? Doutora Kátia. É preconizar, igual a doutora comentou, investigar, porque já aconteceram alguns casos do paciente apresentar um vômito esporádico, e isso vem há 3 meses, só um vômito esporádico, e era um corpo estranho, e já estava aderido no estômago, era pequeno, mas já estava aderido, então, assim, uma complicação muito maior cirúrgica aí para o paciente. Então, eu acho que nunca se contentar com, é só uma gastritezinha, eu acho que é só isso, vou mandar para casa, vou monitorar. Não, investiga, tenta fechar o diagnóstico, porque isso é crucial e realmente a vida dos nossos pacientes está em jogo e está em nossas mãos. Então, eu acho que a gente precisa pecar sim pelo excesso. Pecar pelo excesso. E ó, ultrassom de corpo estranho, gente, é 12 horas de jejum. Né? Porque assim, tudo interfere. Se o animal tem um corpo estranho, comeu alguma coisa ali, e ele comeu ração depois, ele comeu comida, é tudo uma sombra, né? Então, eu já vi casos que veio, eu não era nem ultrassonografista na época, eu só fazia parte de clínica e cirurgia, e veio lá a presença de corpo estranho, formação de sombra, tal, e era cenoura. Então, assim, o jejum, tá com suspeita de corpo estranho? Jejum. Jejum de 12 horas, entra com Lufital para melhorar a presença de gases, para a gente conseguir fazer um exame limpo, né? Fazer um exame assim, para dar um diagnóstico legal para o clínico, né? Essa semana mesmo a gente fez o raio-x de um cachorro, que a gente falou de corpo estranho em idosos, ele tinha 17 anos, e fez ultrassom, e fez o raio-x, e no raio-x aparecia lá uma estrutura hiperecogênica, só que ele tinha muitos gases, empilhamento, e aí a gente foi fazendo no hospital até conseguir fazer o raio-x e ver que estava no estômago, não estava no intestino, né? Então, fazer um preparo adequado do paciente para conseguir fechar o diagnóstico, né? Legal. Vamos a algumas perguntas. O Matheus vai ler para a gente algumas perguntas que chegaram. E a gente vamos respondendo aqui de forma bem rapidinha para dar tempo. Fazer uma outra live. Talvez precisa fazer uma outra live, que chegou muita pergunta aqui. Tem muita pergunta aqui. E vamos tentar responder algumas. Primeiro, começar a agradecer ao pessoal que está mandando umas mensagens de carinho em direção para a doutora Kátia. Tá bom? Obrigada. Vai falar. Não sei se ouviram eu falando, mas pode Tá ouvindo, tá ouvindo. Então tá bom. Muitas pessoas com carinho para a doutora Kátia, deixaram muitas mensagens, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a todos. Então vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta. Ela fala assim, quais são os riscos da sonda esofágica? Ela é feita pela Marisa. Riscos da sonda esofágica. Vamos lá, de forma bem rápida para dar tempo. Para mim? Pode ser. O risco é se ela estiver mal colocada. Esse geralmente é o maior risco. Então, geralmente a gente sempre preconiza fazer depois um raio-x para ver se ela está bem posicionada. O maior risco é realmente se ela estiver mal colocada, mas a sonda esofágica hoje a gente preconiza muito, porque no caso do gato auxilia demais. Legal. Próxima. Qual o tipo de corpo estranho mais comum em gatos? Qual o tipo de corpo estranho mais comum em gato? Linear. Linear. É unânime. O corpo estranho linear, para quem não sabe, né, é a famosa linha, né? A linha é um grande problema. Vamos para a próxima. O corpo estranho discorre no trato digestório inteiro ou ele para em algum lugar específico? Depende. Depende do tamanho, depende do corpo estranho. Ele pode parar em estômago, como ele pode sair pelas fezes, fazer o percurso inteiro do trato gastrointestinal. Então, assim, depende do corpo estranho, depende do tamanho, depende da motilidade do paciente naquele momento, depende.
Próxima. O organismo responde ao corpo estranho de uma forma brusca ou de uma forma leve? Depende também. Depende do que é, né, o corpo estranho. Do tamanho. Se a gente falar, por exemplo, um animal que comeu uma agulha. Já peguei. Né? Teve uma York, há uns anos atrás, que ela comeu uma linha, mas a linha não era nem o maior problema. O problema é que na ponta da linha tinha uma agulha. E perfurou baço, perfurou estômago, perfurou o intestino. Obviamente, a resposta do animal a esse corpo estranho vai ser muito mais rápida, né? Do que, por exemplo, um caroço de pêssego, por exemplo, que acaba ficando ali um pouco mais tempo, e aí entra, como a doutora falou, né? Vômitos esporádicos, o animal não come mais tanto, então também depende. Próxima, a doutora Ilíada, veterinária, perguntou sobre o uso da Cerênia na analgesia. Como usar? O Cerênia você pode fazer aplicação única, você pode fazer inclusive infusão contínua do Cerênia. Vai depender também da clínica do animal. Mas o Cerênia, apesar dele não ter, eu não acredito que não mudaram a bula, mas o Cerênia não tem indicação em bula de intravenoso, né? Só aplicação subcutânea, mas sim, ela pode ser usada de forma intravenosa, mas diluído de forma lenta, porque Cerênia dá hipotensão. E a hipotensão que ela dá é bem rápida. Se você fizer de forma aplicada numa velocidade muito rápida, pode levar o animal à hipotensão. Então, sempre diluído de forma lenta, uma vez ao dia, que é o que a bula fala mesmo ali, ou a gente pode fazer em infusão contínua na bomba aí e vai que vai. E na bula do Brasil não tem indicação para gatos, mas na bula americana tem indicação, então pode usar em gatos. Pode usar em gatos. Intravenoso, subcutâneo, pode usar em gatos. Usem em gatos. Por favor. Por favor, usem. Usem Cerênia, é maravilhoso. É caro, mas é maravilhoso. É muito bom. Bom, acho que dá tempo para mais uma. Dá. Em relação ao corpo estranho emergencial, se eu estou distante de uma clínica e presencio meu animal comendo um corpo estranho, como agir na emergência? Como fazer este primeiro socorro se eu não tenho ajuda do veterinário ali presente comigo? Primeiro atendimento para o tutor. Tá, dependendo do corpo estranho, do tamanho, se você viu a ingestão, tentar induzir o vômito. Seria a primeira escolha. Mas, claro, depende do corpo estranho, porque dependendo do que for, se você induzir o vômito, você vai machucar esse esôfago, então não seria benéfico, exatamente. Então, depende. Mas a maioria dos casos é induzir o vômito o mais rápido possível. Legal. Deixaram mensagem de carinhos também para a doutora Natália e para você. Então, de modo geral, para agradecer a todos. Obrigada. Quero agradecer a vocês. Infelizmente, o Instagram permite que a gente fique apenas 1 hora na live. Né? Quero agradecer muito a participação de vocês. Fico muito feliz em ter aceitado o convite. Doutora Natália é anestesista, clínica, cirurgiã de tecidos moles, ultrassonografista, atende na clínica em Osasco, na Clínica Ivete. Dona de clínica. Dona de clínica, empresária. Doutora Kátia é cirurgiã, futura oncologista também. Sim. Atende lá na Clínica Raposo. E fico muito feliz de vocês terem participado. Dúvidas de quem está nos Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Dúvidas pode mandar um direct para mim, para a doutora Natália, para a doutora Kátia. Estamos aqui para ajudar vocês, sanar todas as dúvidas, principalmente os colegas veterinários. Né? Corpo estranho abdominal, corpo estranho de modo geral é sempre um grande desafio. Lá na clínica, no diagnóstico e no tratamento e no pós-tratamento. Gente, muito obrigado mesmo. Até a próxima aí. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, gente.